Afinal, Jesus aboliu a lei? A pergunta que a gente quer responder aqui nesse vídeo é: como os cristãos devem se relacionar com a lei do Antigo Testamento? Será que a gente passou da lei para a graça e não precisa mais de nada disso? Será então que Jesus aboliu a lei, de que a lei do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, não serve mais para nada pra gente e existe algum novo padrão a ser vivido? Essas e outras perguntas não aqui no Globo Repórter, mas a gente quer responder no vídeo de hoje. Quando a gente fala dessa relação do cristão com a lei, existem muitas escolas de pensamento sobre como isso se relaciona. A primeira delas é o chamado legalismo, e você já deve ter visto ele aparecer em argumentos de Facebook. Seu legalista, você é um legalista. Os legalistas acreditam que a lei é pressuposto para a salvação. Você precisa de alguma forma seguir a lei para ser salvo. Em alguns casos também, a sua fé coopera junto com a sua obediência à lei para isso justificar a sua salvação. Existe uma outra escola chamada neonomismo, que é a ideia de que os cristãos continuam com a lei. Mesmo no tempo da graça, a lei ainda vale pra gente. A outra escola é o antinomismo, que acredita que a lei não vale mais pra gente. Nós não vivemos debaixo de nenhuma dessas leis. Inclusive, alguns tratam o antinomismo como uma espécie de anarquia teológica, porque não existe mais nenhuma lei para ser seguida, não tem mais lei nenhuma e pode fazer o que quiser. Nem todos acreditam nesse tipo de coisa. Tem as pessoas também que separam a lei em 3 tipos, a cerimonial, a civil e a moral. E aí eles tentam separar em 3 tipos e dizer: a moral continua para os cristãos do dia de hoje, mas a civil, a cerimonial, ela não faz mais sentido porque era para aquela cultura. Porque a questão é, quando a gente fala de lei mosaica, a gente não está falando apenas de 10 mandamentos. A lei mosaica era composta de 613 mandamentos. Não são só aqueles 10 de Moisés. Eu vou deixar o link aqui embaixo no site do CACP com a descrição dessas leis, das 613 leis, para você poder ver se você quiser imprimir e seguir. A parte da lei civil seria então para estabelecer a ordem civil do povo, para eles não saírem se degladiando. A lei cerimonial serviria para separar o povo de Deus dos outros povos e eles serem diferentes deles, e a lei moral seriam então os 10 mandamentos que a gente conhece. E alguns dizem que separam nesses 3 tipos e a gente fica só como último pedaço pra gente, a lei moral para os cristãos seguirem nos dias de hoje. Quem defende isso diz que o Novo Testamento ele anula a lei cerimonial e a lei civil, mas ele confirma a moral, e eu de certa forma concordo com isso também. O problema em separar dessa forma e dizer que a lei moral continua para os dias de hoje é que o sábado continua lá. O sábado ainda é ordenança nos 10 mandamentos. E existem algumas formas de tentar resolver esse problema. Alguns vão dizer que o dia do sábado mudou para o domingo, então vão usar argumentos como Jesus ressuscitou no domingo, os apóstolos se encontravam no domingo para o culto e coisas desse tipo, para dizer que de alguma forma o dia foi mudado do sábado para o domingo e agora os cristãos precisam guardar o domingo. É o que os presbiterianos fazem, por exemplo. Alguns vão dizer que Jesus confirmou todos os mandamentos, mas excluiu o sábado, quando ele foi lá e curou alguém no sábado. Outros também vão dizer de que os mandamentos são apenas aqueles que seguem aquela linha de que Jesus resumiu em Mateus, falando que são apenas 2, amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. O problema é que não existe base teológica suficiente para dizer de uma mudança do sábado para o domingo. A gente vai ter base talvez cultural e argumentos desse tipo, como Jesus ressuscitou no domingo, mas base teológica para falar, aqui mudaram o dia do sábado para o domingo, isso não tem. Isso é uma questão que vai precisar de alguns argumentos mais culturais e não tão teológicos assim. Eu vou deixar o link aqui embaixo para um artigo do 2 Dedos de Teologia, do Pedro Pamplona, onde ele fala sobre essa separação das leis e sobre isso também, e explica mais ou menos da forma como a gente vai dizer aqui também. O fato é que quando Jesus estava falando sobre esses 2 mandamentos, amar o próximo e amar a Deus, ele não estava resumindo a lei, ou reduzindo a lei, ou dando uma nova interpretação para a lei. Ele mesmo nos disse que estava nos dando um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, ele disse pra gente. E aí eu vou entrar na chamada New Covenant Theology, que é a teologia da nova aliança, que é a escola de pensamento que nos parece mais sensata sobre como lidar com essa questão da lei e o cristão para os dias de hoje. Na Bíblia, a gente tem argumento suficiente e bem claro para nos mostrar que Jesus estava nos dando uma nova lei. De quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus nos apresenta uma nova lei. João 13:34. Um novo mandamento lhes dou:
amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Hebreus 7:12. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Hebreus 8:6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Gálatas 3:24 e 25. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Gálatas 3:19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Jesus estava nos libertando da culpa da lei, nos dando uma nova lei, nos libertando de tudo isso. Foi ele quem cumpriu a lei, ele quem seguiu. Essa lei não tem mais peso para nós, ela foi sombra. E aí eu tô só apenas citando os textos que a gente já leu e alguns outros. E aí, quando a gente fala de que Jesus aboliu a lei, ou de que a lei não serve mais pra gente, de que a lei não é para os cristãos de hoje, as pessoas vão nos acusar de ser antinomistas ou antinomianos, como você pode chamar, e vão falar pra gente de que se não tem lei, pode fazer tudo agora, não tem mais nada mais é pecado, e eles citam dois textos para defender essa posição. Romanos 4:15, onde não há lei, também não há transgressão. E Romanos 3:20, pela lei vem o conhecimento do pecado. E aí eles dizem, tá vendo? Se você não tiver mais lei, você não tem mais pecado, pode fazer o que quiser, tá tudo certo, não tem nada, não tem nenhum problema. Mas, gente, Romanos 6 resolve essa questão. Romanos 6, do 1 ao 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Cristo não simplesmente tira a lei das pessoas e diz, faz o que quiser agora, você está livre da culpa da lei. Não, ele nos dá o Espírito Santo que nos torna capazes de viver com ele e ser santificados dia após dia. E o vídeo que a gente gravou sobre pecado pode te ajudar nisso. O link está aqui no card aparecendo, você pode assistir ele. A gente explica toda essa questão de pecado, Espírito Santo e tudo mais. Então, se nós não estamos sobre o controle da lei, se a lei não é peso pra gente hoje, se os 10 mandamentos não são peso pra gente hoje, para que serviu a lei? A lei mostrou o pecado em Romanos 7:7, mostrou a incapacidade do ser humano em Tiago 2:10, justifica Cristo em Mateus 5, do 17 ao 18, que nos imputa sua justiça em Atos 13:39. A lei serviu para isso. Ela não é má, não é ruim. Cristo não aboliu a lei, mas ele seguiu, ele completou a lei, ele foi o propósito, ele foi o fim da lei. Seja fim como finalidade ou fim como término, foi ele. A lei serviu para justificar Cristo e só justificou ele. Ele nos deu uma nova lei, como a gente leu em Hebreus, mudado o sacerdócio, é preciso mudar a lei também. Que a gente viva pela lei que Jesus nos dá, que é muito maior do que a sombra que era de Moisés. Jesus nos deu uma nova lei. Vivamos por ela então. Gostou desse vídeo? Deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha esse vídeo por aí, muita gente precisa aprender sobre lei, aprender sobre isso. Então manda esse vídeo, se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda. Se você quer ajudar a gente, o link do Padrim tá aí, você pode ajudar a gente a ser um patrão, receber os conteúdos em primeira mão para ajudar a gente a fazer tudo isso daqui funcionar cada vez melhor. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.